Agora a gente vai ouvir a professora Viviane, que vem muito bem acompanhada. Professora Viviane, doutoranda aqui do STED-BR, que vai trazer agora mais um pouco de Marx e marxismo. Boa noite, pessoal. Tá fraco aí. Depois de ouvir o professor José Claudinei, fica difícil, né? Ainda mais quando a gente está em processo de formação. Vocês imaginem a minha responsabilidade aqui com a exposição que trouxe, né? Que também trata da mesa do Marx ao marxismo e vai pensar um pouco da pesquisa em educação. É muito complexo isso, né? Diante de uma exposição brilhante que foi a do professor Zézio. Obrigada, professor, por todas as suas contribuições hoje e pelos diversos puxões de orelha, né? A gente está um pouco acomodado enquanto trabalhadores, sim. A gente está um pouco acomodado de criar espaços de resistência, espaços de debate, espaços de luta, que a gente possa avançar a ouvir um pouquinho dessas contribuições. Primeiramente, eu quero agradecer ao Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, que é o STED-BR, é o grupo ao qual eu faço parte, né? Faço doutorado, e sob orientação do professor José Claudinei Lombardi também. Em seguida, eu queria agradecer ao meu grupo de pesquisa pela oportunidade de estar aqui, né? Nós tivemos, em junho do primeiro semestre, né, nós debatemos em grupo como seria esse evento, o que nós traríamos para esse evento, o que nós queríamos com esse evento de comemoração dos 200 anos. Foi um longo debate, né? Os nomes, para que as pessoas viessem aqui contribuir, trazer algumas contribuições, também foram muito debatidos, e a gente espera que esse ciclo de debate ele contribua bastante, não só com a formação de cada um de vocês, mas que também contribuam para a praxis diária, para a prática de vida, né? Acho que ela é mais importante para isso do que só para o conhecimento, né? A gente precisa avançar. Feita essa breve introdução, né, de onde eu vim, para onde eu vou, já falei um pouco do tema que a gente vai estar abordando. E eu trago essa exposição composta em 2 momentos. Eu também busquei fazer um pouco da trajetória do Marx, né, tomando alguns cuidados para não ser positivista na exposição, porque isso é complicado, né? Quando a gente tenta traçar o processo cronológico das coisas, a gente pode trazer os dados de uma forma que a gente não quer trazer, né? Que a gente quer pensar para além deles. Mas também busquei também com a cronologia que a Boitempo tem feito nos seus livros, né? Não só no Grundrisse, que é o manuscrito do Capital. São várias ideias que estão aqui não estão nos livros do Capital, porque isso daqui era o rascunho das obras do Marx em relação ao Capital. Vocês imaginam? Eu acho que a minha tese não vai chegar a tudo isso. E isso daqui era só o rascunho, né? Enfim. E depois eu vou trazer algumas perspectivas de análise para pensar pesquisa em educação. O professor Zézio trouxe uma grande contribuição para a gente pensar a escola, o sistema de ensino, né, as práticas escolares, o currículo escolar, e eu vou tentar pensar um pouco a pesquisa em educação, que é onde nós estamos atualmente, em formação, né? Daí, peço o Marx, esse jovem aí, quem que não conhece esse jovem, né? Ele tem 200 anos, ele nasceu na Alemanha, na cidade de Trier. O nosso colega Paulo hoje já socializava mais cedo que ele esteve lá nessa cidade, foi até a casa onde o Marx morou, aliás, nasceu, né? E é muito interessante esse processo, eu ainda não tive essa oportunidade, espero ter na vida, né? Eu acho que a gente merece, enquanto estudiosos, ter a oportunidade de ir nos espaços em que esses sujeitos estiveram, não só ele, os outros que também já passaram por aqui e deixaram um legado de muitas contribuições. O Marx, ele começou sua trajetória na academia no curso de Direito, mas ele não finalizou, porque no processo de formação dele,
ele flertou infinitamente com a filosofia, né? A filosofia virou a sua grande paixão dentre os estudos que a gente tinha naquela época, né? E também não era qualquer época, né, gente? Ele estava em pleno século XX, em meio a diversas teorias que hoje a gente ainda se bate com elas, né? O liberalismo, a questão do idealismo, né? O anarquismo. E como que você, um teórico naquele momento histórico, eu já fico pensando na minha formação, o quanto é complexo estudar todos esses filósofos e esses estudiosos. Imagina você vivendo junto, dialogando com essas pessoas, podendo ler suas obras em tempo real e traçando as críticas a elas. Foi isso que Marx fez, né, em grande parte na sua trajetória. A tese dele, né, era sobre filósofos, inclusive, ele defendeu uma tese de doutorado aos 23 anos de idade. Eu não sei quantos doutores no Brasil na área da educação vão ser doutores aos 23 anos de idade, porque, de acordo com a precarização da educação que nós vivemos, talvez nem chegar à academia as pessoas tenham oportunidade, né? Ainda mais que o nosso governo prometendo que vai privatizar a pós-graduação no Brasil, né? Então, ele tornou-se doutor, né? E, depois que ele fez o doutorado, ele foi trabalhar. Precisava, né? Também era um trabalhador. E se dedicou boa parte do seu... Aliás, boa parte não, que não foi muito tempo, né? Ele foi trabalhar na Gazeta Renana, mas ela foi extinta pelo governo prussiano, que não concordava com os folhetos que eram produzidos nessa revista, né? Eram folhetos críticos, que ainda não eram marxista como teoria marxista, mas eles propunham pensar toda aquela realidade que a Europa estava emergindo naquele momento histórico. Outra questão também que é válido... Pode passar a dizer. Outra questão que é válido também colocar é que o Marx, ele conheceu o Engels na Gazeta Renana, né? E, a partir dali, eles fizeram uma grande parceria que durou a vida inteira, até a morte do Marx, né? Que se foi antes do Engels. Então, assim, eles foram muito parceiros, se conheceram nessa Gazeta e, a partir daí, passaram a lutar juntos, né? Para quem teve a oportunidade de assistir o Jovem Marx, há muitas críticas em relação a esse filme, né? Mas eu acho interessante a forma como eles mostram, né, a trajetória tanto do Marx quanto do Engels, né? O Engels, filho de um grande industrial, e era a ovelha negra da sua família, né? O tempo todo tentando ser enquadrado pelo pai, e ele dizia: vou respirar, você tem que me deixar respirar, pai, licença, né? O Engels era uma pessoa que eu acho que eu seria talvez parecida com ele se eu tivesse vivido naquele momento histórico. Talvez eu não aceitasse as mazelas sociais como eu não aceito hoje em dia também, né? Então, o Engels, através da sua companheira, né, apresentou o Marx à Liga dos Justos, que era uma organização de operários, né, de operários e migrantes que estavam migrantes alemães, né, que estavam em Paris. E, a partir daí, eles começaram a pensar nessa inserção na Liga dos Justos. Porém, Marx ele tinha muitas inquietações em relação à realidade, e isso trazia alguns incômodos para os militantes da época também, né? Tanto ao Proudhon, inclusive Proudhon dizia para ele: nós precisamos ter cuidado para não nos engolirmos, né? Porque você faz muitas críticas, tanto a mim quanto ao Hegel, né? E nós precisamos cuidar dessa perspectiva. E, a partir da inserção, então, do Marx na Liga dos Justos, ele fundou em Bruxelas, onde ele estava exilado, né? O Marx foi uma pessoa que foi considerada, já para o final de sua vida, como cidadão do mundo. Porque, na verdade, ele foi expulso de vários lugares, né? Sempre os governos expulsavam ele do lugar onde ele estava, porque ele tecia altas críticas àquela realidade, à formação da burguesia,
nos países. Isso incomodava profundamente, né, quem estava no poder naquele momento. Então, ao fundar a Liga dos Justos, ele e o Engels também se preocuparam em tentar organizar essa casa, né? Essa casa tinha como o lema uma perspectiva muito de irmandade, né? O lema deles era todos os homens são irmãos, né? Todos os homens são irmãos. Eles pregavam paz, amor, justiça, mas precisava de mais. Só esperar a paz e o amor que ela venha até nós e a gente tenha os nossos direitos conquistados ou consiga avançar nas lutas, eu concordo com ele. Possivelmente não iria avançar. Precisava-se de mais, né? Tanto é que na primeiro congresso da Liga dos Justos, eles passaram, então, a propor que houvesse uma mudança do nome dessa liga. Em vez de Liga dos Justos, ela teria que virar uma Liga dos Comunistas para se pensar a organização da classe trabalhadora naquele momento histórico e, a partir daí, fundar o Partido Comunista, né? E um dos documentos mais interessantes nesse momento histórico é justamente o Manifesto Comunista, né? Que eu não pude deixar, eu sabia que o professor Zézio iria abordar, mas eu não pude deixar de trazer, né, dentro dessa breve abordagem, porque há coisas que elas são impagáveis, né? Como, por exemplo, a introdução do manifesto, que diz o seguinte, né? Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. Do Papa ao czar, de Metternich a Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Isso a gente vê até hoje, né, gente? Todos se unem contra os comunistas até hoje. Porque os comunistas são um fantasma que não deixa essa humanidade em paz, gente. Incrível isso, né? Os comunistas são seres que, de fato, saem por aí comendo criancinha e até hoje estão aí resistindo. Eles não deixam o marxismo morrer. O marxismo tinha que ter morrido lá, junto com a União Soviética. Era o que uns diziam. Mas a história mostra que as obras do Marx e Engels, elas não são para uma realidade dada como real. Elas são para além disso, são para pensar a sociedade nas suas profundas contradições, né? E é por isso que eles ainda estão vivos até hoje, né? Continuando. Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista? Basta você ser determinadas pessoas serem em situação que é comunista, quer transformar realidade, bandeira vermelha, não sei o quê. Nisso até a bandeira do Japão já entrou, né? Ela é comunistíssima, sempre foi, né? Comunistíssima. E duas conclusões o Marx e Engels tiraram desses fatos, né? O primeiro é que o comunismo já é reconhecido com força por todas as potências da Europa. E o segundo, é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro o seu modo de ver, os seus objetivos e as suas tendências, opondo um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo, né? A gente não tem que abandonar o comunismo, porque na academia dizem que nós estamos ultrapassados, porque dizem que a gente usa a teoria obsoleta. Só que a mesma academia que diz isso não nos apresenta outra teoria que possa superar essa realidade que nós temos hoje em dia, né? Querem que a gente lance mão de abandonar o que nós temos, mas não tem nada para pôr no seu lugar. Isso é complexo demais, né? Pode passar. E a partir daí, pessoal, não tem como, né? Precisamos relembrar qual que eram as propostas do Partido Comunista na sua originalidade.
que algumas delas são propostas até hoje da nossa realidade, como um todo, do mundo inteiro, né? A primeira é que a expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda, ela deveria ser dispersado, tá? O dispersado está trocado ali, dispersado para o Estado, né? O Estado deveria organizar a sociedade. Deixa eu olhar aqui, pegar o Manifesto Comunista, porque vai que na hora de digitar, né? Às vezes a gente vai. Ah, não, é para as despesas. Ih, ficou feio aí. É a expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para as despesas do Estado. O segundo é o imposto fortemente progressivo. Deveria se taxar, né? Hoje em dia a gente briga, por que não pode taxar as grandes fortunas? Os que ganham mais sempre ganham muito mais que os que ganham menos, né? E por que não se pode taxá-los? Já que eles são os próprios meios de produção, os donos dos meios de produção. É complexo pensar isso. Abolição do direito de herança, né? Até hoje tem gente que critica porque Cuba vive naquela ilha sozinha, abandonada, mas as pessoas elas têm o direito à casa, têm o direito à educação. É propriedade privada? Não. É propriedade coletiva da sociedade, né? E isso é ruim. É ruim porque não tem os donos. Precisa-se ter os donos dos espaços, né? Os capitalistas eles querem se manter os dominantes e os donos dos meios de produção. 4. Confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. 6. Centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado. 7. Multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral. 8. Unificação do trabalho obrigatório para todos. Trabalho para todos, né? O que a gente vê no movimento, como o professor Zé bem colocou, no movimento mundial, não é o trabalho para todos, é o desemprego. É a qualificação que você busca para não ter emprego. Né? Porque você, com a formação que você tem, no máximo que você consegue é ser o mercado de reserva. Você não vai para o mundo do trabalho. Né? O 9. Unificação dos trabalhos agrícola-industrial, abolição gradual da distinção entre campo e cidade, por meio de uma distribuição mais igualitária da população pelo país. E a 10, que é a que mais me agrada, né, porque é do campo educacional, é onde eu me sinto bem mais confortável de falar. A educação pública e gratuita a todas as crianças. A gente, por exemplo, nos países de terceiro mundo, e o Brasil se encontra nele, pessoal, não se iludam, que nós não estamos no primeiro mundo e nem perto de estar nele. Né? As crianças ainda não têm oportunidade para a escola, todas. Ainda se tem um gargalo enorme da inserção das crianças no espaço escolar. Né? E isso daqui era uma proposição do século XX, de metade do século XX. E até hoje nós não temos a superação dela. Né? A abolição do trabalho infantil. Né? A nossa realidade diz que a gente tem que combater o trabalho infantil. Mas a gente encontra muitas crianças por aí, em vez de estarem se formando, tendo oportunidades mais justas, né? De crescimento intelectual, de crescimento corporal, de crescimento alimentício, elas estão nos faróis vendendo balinha, porque não tem condições da família, sem emprego, de se sustentar. Elas precisam ajudar os pais. E como é que se faz com isso? Isso é a nossa realidade, não é só a nossa realidade, não. Essa é a realidade de muitos países. Inclusive da China, que vende o tênis da Nike para alguns aqui que gostam dessa marca aí, porque eu não sou. Não gosto de nada de marca. Né?
Um dia desses, inclusive, uma colega da minha escola disse que se eu fosse sequestrada, eles iriam devolver, porque nem roupa de marca eu uso, né? Então, assim, não vai, né? Você não chama a atenção dos burgueses, né? É isso mesmo. As crianças produzem o tênis da Nike que você usa e elas ganham uma merreca de dinheiro chinês para isso, né? E o que se faz com isso, né? Então, essas daí eram as proposições lá do Partido Comunista. Né? Naquele momento histórico, datado, o professor Zezo sempre nos lembra isso. Não esqueçam que as obras de Marx e Engels, elas são datadas. Elas descrevem, elas interpretam, elas analisam um período histórico. Não é o nosso período histórico, nós já estamos noutro momento da história. Mas os problemas, eles não foram superados, né? Inclusive, na teoria dos movimentos sociais, dizem que por que não? O marxismo está superado. As questões materiais estão superadas. Eu falei, mas como? Se a gente tem sem teto, sem terra, as pessoas não têm casa, e está superada a questão material? Impossível, né? Não tem como. Mas, enfim, avancemos. E a saga continua, né? Do Marx. Na construção do Capital, Marx se dedicou 30 anos nessa obra. Não foi só essa obra, né? Durante esses 30 anos também, ele construiu outras obras, né? Que trouxeram sérias críticas à realidade alemã, realidade inglesa, realidade francesa, realidade russa. Né? Ele procurou analisar muito do que estava à sua disposição naquele momento histórico. E ele não tinha internet. Né? Imaginem se o Marx tivesse internet. Como que esse homem não teria produzido, gente? E ele não era produtivista, ele não estava preocupado em produzir para ganhar pontos na academia. Ele produzia porque a realidade social ela era importante de ser tratada, de ser analisada e de ser registrada, de se pensar as contradições daquele momento também. Né? Ele não era produtivista. Isso é muito interessante. Na obra do Capital, ele publicou muitas obras. Né? Em 1963, ele começa a escrever, então, o Capital. Aqui nos Grundrisses, ele não quis publicar esses manuscritos, porque eles eram apenas rascunhos. Várias ideias que ele tinha traçado aqui, ele pensou melhor, reelaborou para a escrita do Capital. Mas essa obra, ela traz algumas questões que são relevantes da gente pensar. Né? Quando a gente diz que o Marx ele não criou um manual ou uma cartilha de como explicar o seu método de análise, né? Porque o método de análise dele é a própria obra, é o Capital em si, são todos aqueles livros, aqueles brochurões enormes. Né? E para entender o seu método é importante ler tudo isso, mas no Grundrisse ele tentou fazer uma perspectiva de sistematizar como que ele iria abordar o Capital nas suas diversas... não são áreas, mas nas suas diversas necessidades, tanto de trabalho, de produção, de formas de valor e de outras questões que ele traz, né? De pensar a sociedade, de falar como que era a educação industrial naquele momento e trazer diversas questões. E aqui, nesse manuscrito do Grundrisse, ele esboça o método da economia política. Para a gente é importante, né? Principalmente porque quando a gente é peixinho, pequeno, né? Não é um intelectual erudito como são os nossos grandes mestres, a gente precisa se aprofundar em determinados aspectos para tentar compreender, sim, as obras. Né? E é interessante que o Capital ele foi escrito para os trabalhadores. Né? Imagina os trabalhadores da época lendo todos esses volumes que são o Capital. Né? É algo que é muito inusitado, né? E hoje nós temos uma realidade, comparando-se àquela época em que as pessoas debatiam, respondiam, faziam críticas umas às outras, hoje em dia as pessoas quase não leem. Os dados, por exemplo, da nossa realidade brasileira, é que a população brasileira lê pouco.
Talvez seja por isso que muitas questões estão pautadas aí e todo mundo acha que é natural, né? Como, por exemplo, alfabetizar uma criança com 1 ano de idade. Ela tem que traçar as letras com 1 ano de idade. É isso que diz a Base Nacional Curricular Comum. Né? Com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, ele tem que traçar, ele tem que aprender a ler e escrever com essa idade, gente. Isso não é natural. Né? E as pessoas tratam assim, olha o nosso currículo, é contemplado dentro da base. Oi, como que é contemplado dentro da base? Base tem uns 5 objetivos para cada área lá que eles determinam. Os nossos currículos das redes não são bem mais amplos que isso? Ou, não estou dizendo que eles não precisam de revisões ou algo parecido, mas reduzir ao mínimo é muito complicado. Né? Porque a população, de modo geral, ela sempre teve o mínimo. Ela nunca teve o máximo de oportunidades na educação. Foi sempre pouco. Né? Então, assim, naquela época as pessoas liam muito, usavam muito as bibliotecas, né? Grandes bibliotecas, inclusive. E é isso. Na obra, então, do Grundrisse, no trecho que trata do método da economia política, Marx traça algumas questões que eu acho super relevantes da gente comentar. Né? Uma delas é que, próximo, o concreto... já passamos. Não, volta. Volta, Desirê. Ixi. O concreto é concreto, porque é a síntese de múltiplas determinações. Portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida. Não obstante, seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, o ponto de partida da instituição e da representação. O Marx, ele vai falar nesse trecho, vai trazer uma grande crítica ao Hegel, né, que foi um dos teóricos ao qual ele se aprofundou muito, inclusive dizem, né, alguns marxólogos que o Marx ele foi jovem e depois ele foi maduro, né? O jovem Marx e o velho Marx. Eles dizem que o jovem Marx ele era um militante e um intelectual da esquerda hegeliana, né? E eu compreendo, do pouco que eu conheço do Marx, é que ele, de fato, ele teve grandes influências da esquerda hegeliana e ela foi fundamental para que ele pensasse a sua superação, né? E pensar também a superação do materialismo proposto pelo Proudhon, né? Só pensar a filosofia da miséria, pensar a miséria em si, sem pensar como que supera ela, é muito complexo, né? Uma das obras, inclusive, do Marx, desse período, era a miséria da filosofia, que era a crítica que ele fazia ao Proudhon com relação a essas análises somente materialistas da sua realidade. Né? Então, nesse trecho que o Marx vai falar do concreto, ele trata de uma crítica ao idealismo do Hegel, né? Quando diz que ele se iludiu em entender que aliás, em entender o real como um resultado do pensamento, que ele sintetiza-se a si mesmo, aprofunda-se em si mesmo, movimenta-se em si mesmo, né? Enquanto que o método de ascensão ao abstrato e ao concreto é somente um modo de pensamento, de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental, né? O Marx ele precisou dessas análises do concreto, né, do abstrato e de outras categorias para pensar como que ele iria analisar o movimento da realidade naquele momento, né? Daí, uma das questões que ele diz é que as categorias elas não podem ser reduzidas só a elas mesmas. Elas precisam ser analisadas na totalidade. Né? Por exemplo, eu não posso olhar para o Zezo e dizer, eu conheço o Zezo porque ele usa uma camisa creme, uma calça azul claro, tem cabelo branco. Né? Eu conheço o Zezo pelo que eu vejo, só pela aparência. E a essência? Como que você compreende a essência do Zezo? Quem é o Zezo? O que pensa o Zezo? O que o Zezo construiu na sua trajetória?
né? Isso daí não vai ser dado se você olhar para o que está aparente em si, né? Então, Marx se preocupou com essas questões. As obras do Marx e o método, então, eles são muito complexos. Não vou dizer que é fácil. Ninguém está prometendo aqui que ser um marxista é fácil. Inclusive, não é fácil ser marxista, estudar dentro do marxismo, se aprofundar no marxismo e ser um militante marxista, porque a gente só apanha de todos os lados, né? Esse povo insiste em continuar no marxismo e vai, levar burdoada, então, até onde você quiser, né? Então, não é fácil, não, estudar o Marx. É complexo, né? Mas eles são necessários. Se a gente quiser compreender o movimento da história, as suas contradições, o movimento da realidade, a gente não tem outra teoria se não for essa. As outras teorias, elas são superficiais. O Marx, ele quer mais do que isso. Aliás, ele queria, né, que ele não está mais hoje. Se bem que ele é um jovem, né, ele só tem 200 anos, ele ainda está entre nós, né? Ainda está velhinho. Deixa ele lá. Então, é isso. Se você quiser saber das questões para além do que está aparente, você tem que fazer dos seus objetos o centro de múltiplas determinações. Pergunte, questione. Incomoda questionar? Incomoda querer avançar? Pode ser que sim. Mas eu acho que, enquanto intelectuais, o nosso exercício ele tem que ser de superação. Porque senão a gente não sai da realidade que a gente está, pessoal. O Marx, ele foi um teórico lá do século XIX, né? Nós estamos no século XXI. E nós não tivemos teorias que pudessem nos amparar para que nós pensássemos a realidade para além do que está posto, né? É muito complicado essas questões. E não é fácil ser marxista. Outra questão também em relação ao Capital é que o Marx ele fez um grande processo de compreender aquela realidade, e ele foi o maior estudioso do capitalismo da nossa história. Nós não tivemos ainda nenhum intelectual, nem atual, nem o Piketty, que já tentou, né, ultrapassar a teoria marxista, ainda não conseguiu ultrapassar. Ele foi o maior estudioso, e isso ele estava analisando processos do capitalismo da sua época. Imagine se o Marx estivesse hoje analisando o ciclo avassalador que nós estamos passando pelo capital, porque cada ciclo ele é avassalador, ele destrói os direitos, ele destrói a educação, destrói tudo que nós temos construído de bens públicos, né? Então, como que será que ele pensaria isso na realidade atual? Eu não sei como ele pensaria, né? Mas nós estamos tentando, a partir das nossas pesquisas, tentar compreender um pouco o movimento da história, né? Eu, por exemplo, tento compreender o movimento dos empresários na educação. Esse povo, eles se interessam tanto pela escola pública, é tão bom que todos querem, né? A educação ela é além da mercadoria. Ela é um pote de ouro. E todos eles querem dominar esse pote de ouro, né? Outra questão, então, para se pensar um pouco sobre... eu não falei do Marcelo Musto, né? Já passou Marcelo Musto? Passei. Pode passar. Essas daí eram as questões que o Marx colocou para a compreensão do Capital, né? No slide anterior, ele fez um esboço de como que ele queria pensar a obra do Capital. E aqui eu trago uma questão de um teórico que lançou um livro recentemente que chama O Velho Marx, né? O professor Zézio falou, mas você gosta dos marxólogos, Viviane? Eu falei, não, professor, é interessante, a gente precisa saber como que foi a vida das pessoas. Tem gente que não se sente bem lendo essa obra, porque ele fala das doenças do Marx, ele fala dos vômitos do Marx, ele fala das feridas que Marx teve, né? Então, assim, quem não tem um estômago muito bom, se prepare, mas leia. É importante. Os últimos anos da vida do Marx não foram fáceis, né?
Foram anos de doença, de fragilidade de saúde. A gente sabe que, naquele momento histórico, o avanço da medicina não era tanto, né, quanto poderia ser naquele momento. Então, ele teve muitas doenças, né? A sua companheira morreu de câncer. Ele teve que passar pela morte da sua filha também de câncer. Foi duro os últimos anos da vida do Marx. Mas uma questão que ele colocou, que o Musto ele traz, é o seguinte: o Marx ele costumava dizer que ele não era marxista, né? Nossa, mas como assim o Marx não era marxista, né? Marx ele dizia que ele não era marxista porque muitas das pessoas que o citavam naquela época não compreendiam o que ele queria dizer. Citavam do jeito que a gente ainda tem até hoje na academia, né? Muita gente fala do Marx, muita gente diz que é marxista, mas a interpretação de alguns conceitos, de algumas formas de analisar a realidade, não coincide muito com a perspectiva que ele estava apontando naquele momento, que era o empoderamento da classe trabalhadora, de pensar as relações de trabalho, de pensar toda a lógica de precarização do trabalho já naquela época, né? Porque era não só a precarização do tempo de trabalho, da exploração da mais-valia, mas eram diversas questões que estavam colocadas e a falta de acesso à cultura, à educação, à arte, que as pessoas também tinham naquela época. Porque, convenhamos, no século XIX, grande parte da população mundial era analfabeta, né? Inclusive da Rússia. Quando os bolcheviques chegaram, 90% da população russa era analfabeta. Quem alfabetizou os russos foram os bolcheviques. Foram os pedagogos, que hoje em dia são sacrados pelos capitalistas, né? Esses comunas, né? Foram eles que alfabetizaram as pessoas. E o Marx dizia, então, que ele não era marxista com uma certa ironia, né? Porque ele estava além do seu tempo. Né? Se as pessoas não compreendiam ele, né, ele questionava, e ele ficava bravo, inclusive, porque os genros dele, o Musto transcreve alguns trechos, porque ele diz isso numa carta que ele escreve para o Engels, né, que ele estava bravo porque um dos genros dele era bacuniano, era anarquista, e o outro era... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o trecho. E o outro era... um era bacuniano, e o outro era proudhoniano, né? E nem a família dele avançou nas perspectivas teóricas que ele estava traçando naquela época. Então, ele ficava um pouco bravo, né, com essas questões. E ele descrevia isso na carta dele, né? Mas algo muito interessante, o Marx, quando ele veio a falecer, quem estava com ele foi o Engels, né? É o Engels que estava lá, que viu ele dar o último suspiro. E ele morreu de doença, né? Ainda bem. Pelo menos ele não foi morto, né? Porque a gente tem um problema também com as pessoas que criticam, que questionam. Elas, de repente, elas somem do nosso planeta. A gente não sabe como, né? Elas somem, desaparecem. Enfim. E o Musto, ele traz, na sua análise inicial desse livro, questões que são cruciais para a gente entender a atualidade do Marx, né? Ele vai dizendo o seguinte: após a última crise do capitalismo, deflagrada em 2008, que o Zezo já tratava também disso, o Marx voltou à moda, contrariando as previsões que, depois da queda do Muro de Berlim, haviam decretado o seu esquecimento definitivo. Nos últimos anos, as suas ideias tornaram-se novamente objeto de análises, aprofundamentos e debates. Muitos, de fato, voltaram a interrogar este autor, que, com tanta frequência, foi erroneamente identificado ao socialismo real e descartado com tanta pressa depois de 1989. Artigos em jornais e revistas importantes, com vasto público leitor, descreveram Marx como um pensador muito atual e clarividente. Diversos autores progressistas declararam que as ideias dele continuaram a ser indispensáveis, à medida que é necessário repensar uma alternativa ao capitalismo. Quase por toda parte surgiram cursos universitários, conferências, né,
internacionais, textos, reimpressões de suas obras. E, atualmente, a gente tem um novo acervo do Marx disponível, né? O Instituto do Marx e Engels, que fica em Amsterdã, ele disponibilizou, há poucos anos, né, uma série de cartas e manuscritos que nós ainda não tínhamos tido acesso, né? Eu ainda não li nenhum deles. Mas o Musto está trabalhando nisso. Ele é professor da Universidade de York, no Canadá, e ele está trabalhando nessas obras que estão sendo disponibilizadas atualmente, né? Porque a gente sabe que com o avanço do nazismo na Alemanha, a vontade do Hitler de ter queimado todas as obras do Marx lá, né? E aí os comunistas daquela época mandaram, então, boa parte das obras para a União Soviética, para a Rússia, e outra parte foi para Amsterdã. Aliás, foi para o acervo de Amsterdã. E depois eles conseguiram concentrar boa parte dessas obras para tentar digitalizar e compreender, né? Esse trabalho também é um trabalho histórico que está sendo feito, que não é fácil, até mesmo porque a letra do Marx, ela também não é de muita compreensão, né? De difícil compreensão. A forma como ele escrevia é muito difícil. Então, assim, o trabalho que estão tendo na Mega é impressionante, assim. Eu acho que a gente tem muito ainda a vir a conhecer no futuro, né? E daí eu passo, então, a trazer algumas contribuições sobre a atualidade do marxismo para a pesquisa em educação, né? E aí nós trazemos quem para pensar? Nós temos vários intelectuais que tratam da pesquisa em educação, marxismo, inclusive o professor Demerval Saviani, professora Maria Ciavata, diversos outros intelectuais. Mas nós trouxemos o Lombardi para dialogar, né? Porque ele foi um grande estudioso, aliás, é um grande estudioso de Marx e Engels, da educação de Marx e Engels, tem feito grandes aprofundamentos nessa área, né? E em seu artigo, neste livrinho aqui, ó, ele escreve tanto a apresentação quanto o artigo neste livro, que chama Marxismo e Educação, Debates Contemporâneos. Esse livro é tão bom que ele está esgotado. A gente está fazendo um esforço ali com a editora para que eles reimprimam ou disponibilizem online essa obra, né, professor? Porque ela é muito importante para a gente. Aqui tem vários artigos super interessantes que analisam a educação e marxismo. E o Lombardi, em seu artigo Educação, Ensino e Formação Profissional em Marx e Engels, ele enfatiza a importância do marxismo na atualidade com base em Hobsbawm, principalmente no que tange ser o único método que explica a história da evolução social humana, com todas as contradições e limitações possíveis, pois, como explicita o pesquisador, não é tarefa fácil pesquisar utilizando o materialismo histórico dialético, né? E daí Lombardi traz uma contribuição sobre a atualidade, dizendo: considerando a atualidade do marxismo, gostaria de manifestar que não é tarefa fácil escolher o fio condutor de reflexões, notadamente por entender que uma reflexão revolucionária da educação está em processo de produção e sequer a sistematização da contribuição marxiana ao debate educacional está suficiente explorada, né? Embora as pessoas nos acusem que nós somos a maioria na universidade, que nós somos as pessoas que minam a realidade educacional com ideias revolucionárias, nós somos poucos, na verdade, dentro da academia, né? Dentro das universidades. Se a gente olhar os grupos de pesquisa que nós temos, a gente vai ver que os marxistas são muito poucos. E é impressionante como eles se tornam um gigante, né, dentro da realidade, porque são capazes, inclusive, de minar a sociedade com as ideias revolucionárias, né? Quem dera que a sociedade se minasse com as ideias revolucionárias. Aí nós teríamos educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Se minassem com isso, nós teríamos saúde gratuita para todos. E não é saúde básica, não, de postinho, que você vai tomar um sorinho com dipirona. É saúde pública, né? Preventiva. É saúde que cuida das doenças complexas, que a gente sabe que a população não tem acesso, né? Quem que tem acesso? Por exemplo, nós estamos na Unicamp. Hoje eu vinha
conversando com o senhor, né, que me trouxe até aqui, e ele me questionava, mas a Unicamp não tem uma melhor medicina da cidade? Eu falei, tem, mas é um hospital-escola, meu senhor. É um hospital-escola. Se abre para toda a população fazer um tratamento para câncer, como é que os alunos vão aprender? Neurologia, vão aprender das doenças do fígado, das doenças da saúde da mulher. Lá não é um centro de ampla difusão da saúde. Quem dera que fosse, quem dera que tivesse a oportunidade de fazer isso. Né? Aqui é um hospital-escola. É referenciado? É referenciado. É um dos melhores da cidade. Né? Inclusive, não tem nenhum hospital aqui, da nossa cidade, que esteja a nível da Unicamp. Assim como em São Paulo, não se tem hospital a nível da USP. Né? É uma cidade, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Só que são hospitais universitários, as pessoas precisam aprender a ser médicos. Né? Então, ele vinha me questionando, mas por que você está dizendo que não tem saúde para todos? Eu falei, porque não tem. Porque o postinho não consegue nem mal abrir suas portas. Farmácia popular não tem remédio. De quem que se cobra isso, meu senhor? Falei para ele, me responda, quem é o responsável por isso? Se nós tivéssemos, de fato, ideias ligadas ao comunismo, ao socialismo sendo difundidas, nós não estávamos nessa precariedade. Porque nós seríamos os donos dos meios de produção e as coisas certamente poderiam funcionar bem melhor do que está hoje. O moço ficou assustado, né? Deve ter percebido essa moça fora da casinha, né? Enfim, a partir do exposto, então, pelo Lombardi, é possível perceber que precisamos avançar na produção do conhecimento, seja na pesquisa em educação, como nos objetos de pesquisa. A partir do método de Marx, nós temos um grande desafio, né? Tanto nas nossas análises, quanto para o desenvolvimento da ciência, como para o avanço nas práticas sociais. Né? E o Lombardi, no seu outro artigo sobre os embates marxistas, ele cita, né, esse trecho, que é o trecho ao qual eu finalizo. Será que não há mesmo nenhuma força social que, sob os escombros do velho modo de produção, reverta a barbárie em andamento? Redirecionando a humanidade no caminho da construção de uma nova e superior civilização? Será que nós não temos que ter uma oportunidade a um mundo melhor? Né? Em que a gente possa, de fato, produzir conhecimento com qualidade, que a gente tenha recursos para investimento nas nossas pesquisas. Né? Será que nós não temos outra forma de se ter o sistema educacional, a não ser aceitar essa base nacional curricular comum? Que nem a participação dos professores tem? Como sempre, né? Todos os documentos oficiais, principalmente curriculares, nunca contam com a presença nem da academia e nem dos professores da educação básica. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Estamos à disposição. Eu tentei trazer algumas contribuições, pessoal. Eu sou um peixinho, volto a repetir. Sou uma estudante, né, de doutorado, estou aprendendo com o meu orientador, inclusive. Ele diz que eu não aprendo com ele, mas eu aprendo sim. Né? Aprendo muito, inclusive. E eu fiquei ali murcha quando ele foi falando, eu disse, poxa, eu vou levar minhas meras contribuições para trocar com as pessoas, né? Porque eu acho que esse é o nosso exercício. A gente precisa se lançar aos desafios. Não é fácil estar aqui, pessoal. Estou gelada, estou tremendo. Ó. Mas esse é o nosso desafio, avançar. E precisamos iniciar esse processo em algum momento. Quero agradecer a presença de vocês até aqui. Não é fácil, já são 8h20. Vamos avançar, que a gente precisa ir, né, para as nossas casas, pensar em como é que a gente vai fazer a revolução. E é isso, obrigada.